Agora nós vamos ver que o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, se reuniu com representantes do setor de tecnologia voltado para a inteligência artificial e com professores da Universidade Federal do Paraná para debater sobre o uso da ferramenta no agronegócio. Vamos saber o que mais foi colocado em debate nesta reunião com o presidente do Instituto de Desenvolvimento de Londrina, o Alex Canziani. Presidente, muito bom dia primeiramente, seja bem-vindo aqui com a gente no canal AgroMais, também no canal Terra Viva, tudo bem? Bom dia, Felipe. Bom dia, nossos queridos telespectadores. Uma alegria muito grande, viu, Felipe? Poder participar e parabenizar aí você, toda a equipe aí pelo belo trabalho que fazem. Obrigado, é uma satisfação nossa em recebê-lo aqui. Antes da gente falar da reunião, presidente, eu queria falar um pouquinho de fato sobre essa tecnologia. A inteligência artificial, a gente sabe, está presente em vários setores, se não em todos, da nossa cadeia produtiva, né? Aos poucos tem ganhado espaço, tem demandado a atenção dos profissionais. Enfim, eu queria saber a sua análise sobre essa questão. A inteligência artificial, ela já é uma realidade no agro? Ela veio para somar ou ainda é preciso a gente ter um pouco de cautela, de adaptação? Enfim, qual a sua avaliação em relação a essa relação do agro hoje com a inteligência artificial já? Olha, Felipe, inclusive nós tivemos essa semana em Brasília, num evento lá na Embaixada da Índia, estava lá o CEO da Tata. Tata é o maior grupo da Índia, 4% do PIB da Índia é o grupo Tata. E ele estava dizendo de três megatendências, e a primeira que ele citou foi exatamente a questão da inteligência artificial. A inteligência artificial hoje está em cada vez mais em todas as áreas, em tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente está prevendo, tudo que está usando tecnologia, a inteligência artificial cada vez mais participando. E no agro não é diferente. Nós temos inúmeras startups, inúmeras universidades trabalhando com essa tecnologia para ver de que maneira nós podemos aumentar cada vez mais a produtividade da agricultura brasileira, da agropecuária brasileira, de cada vez mais, através da inteligência artificial, nós possamos prever, e nós estamos agora ouvindo aí o Francisco falando sobre a questão climática, né? Então, como é que nós podemos prever a questão climática? Como é que nós podemos ter uma cultura, agricultura de precisão? Como é que nós podemos ter, através da inteligência artificial, avaliar todos os passos, a questão da agricultura, de que maneira a gente pode produzir mais, pode rentabilizar mais para o próprio produtor, de que maneira a inteligência artificial pode, sem dúvida, facilitar a vida trazer mais informações, trazer mais conhecimento para o produtor, para que ele plante melhor, para que ele plante certo, para que ele possa colocar a própria, a própria questão dos fertilizantes, a própria questão de adubo para poder ter cada vez mais produção e ele possa ter uma maior renda no campo. Então, eu não tenho dúvida que vai aumentar muito a participação da inteligência artificial, mas hoje já é uma realidade e o produtor tem que efetivamente acompanhar isso, porque, sem dúvida alguma, é um instrumento que vai poder ajudá-lo na sua atividade. Muito bem, o presidente Alex, eu vi que então vocês tiveram uma reunião, né, vários representantes aí com o Ministério, aqui no Ministério da Agricultura, com o ministro Carlos Fávaro, e eu queria saber justamente do que vocês trataram, qual a sua avaliação sobre essa conversa, se ela foi positiva, o que vocês trataram ali, o que você pode adiantar para a gente sobre essa conversa de vocês? Perfeito, Felipe. Olha, nós tivemos, né, então, visitando o ministro Carlos Fávaro. Primeiro que ele está acompanhando muito essa questão da inteligência artificial, ele vê que isso é um grande instrumento para a agricultura brasileira, né, para a agropecuária brasileira. O próprio presidente da República, o Lula, né, ele fez uma reunião e ele passou uma determinação para o governo como um todo, de uma prioridade que ele quer dar para a inteligência artificial, colocando inclusive recursos para que nós possamos alavancar a inteligência artificial no país. O país vai ter que decidir se nós vamos ser consumidores da inteligência artificial, e já existem grandes players no mundo, ou se nós vamos ser efetivamente formuladores em inteligência artificial, se nós vamos produzir a inteligência artificial. E essa é uma questão de Estado, é uma questão que é fundamental, porque isso vai permitir saber quais são as potências que nós teremos no futuro próximo.
Nós vemos hoje grandes países investindo muito em inteligência artificial e eu vejo como muito importante essa posição que o governo vem tendo de poder efetivamente apoiar o uso da inteligência artificial e, mais do que isso, nós produzimos inteligência artificial no país. E o ministro Fávaro está com essa visão clara nesse sentido. Nós levamos lá um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Paraná, que são focados na área do ciência de dados, da inteligência artificial, para propor, porque como Londrina é o primeiro polo de inovação do agro do país, chancelado pelo Ministério da Agricultura, a nossa ideia é que a gente possa criar aqui um centro voltado para a inteligência, termos uma infraestrutura robusta para poder gerar conhecimento para o agro, onde nós possamos ter a base de conhecimento que nós temos de Embrapa, do clima, do solo, né? E trazendo também as próprias cooperativas, trazendo os produtores, para que através dessa grande quantidade de dados, né? E se diz que o petróleo da inteligência artificial são os dados, né? E com essa grande quantidade de dados e uma infraestrutura para poder processar isso, nós possamos dar a condição para que pesquisadores, para que empresas, para que instituições de ensino, academia como um todo, possam usufruir dessa infraestrutura e a gente poder viabilizar cada vez mais conhecimento, soluções e melhorias para a agricultura do nosso país. O ministro gostou muito da iniciativa. Essa semana nós já fizemos uma outra reunião, já mais técnica, junto com técnicos do próprio Ministério da Agricultura, com esse grupo de professores da Universidade Federal do Paraná. E a nossa ideia é que em poucos dias a gente possa apresentar a proposta oficial por parte do Paraná, para que nós tenhamos, então, a instalação desse centro voltado para o agronegócio brasileiro. Realmente, essa iniciativa de vocês é muito importante e é muito bacana, né? Espero que, de fato, vocês consigam avançar com esse projeto de levar até aí Londrina esse centro de referência, né? Agora, para tornar o Brasil competitivo na área de tecnologia, de inteligência artificial em nível mundial, é preciso que, de fato, então haja, né, uma política de inteligência artificial, que uma política seja elaborada nesse sentido, né? A gente precisa, de fato, voltar a atenção para essa questão, porque senão a gente vai ficar para trás, a gente vai ficar atrasado, né? Exatamente. Inclusive, o próprio Congresso está atento a isso, né? Vários países estão regulando essa questão da inteligência artificial, né? A Câmara chegou a aprovar um projeto, né? Através da relatoria da própria deputada Luísa Canziani. Esse projeto está no Senado agora. O presidente do Senado fez um grupo de trabalhos para poder também trabalhar, para poder opinar, para poder trazer contribuições para esse projeto. Ele deve ser aprovado no Senado, depois volta para a Câmara para que ele possa ser discutido. E é fundamental que o Brasil possa ter também uma legislação clara com relação à inteligência artificial, obviamente não tolhendo, né, para que essa tecnologia possa avançar, mas obviamente existem muitos questionamentos hoje até onde a inteligência artificial pode ir, qual que é onde é que nós podemos efetivamente fazer com que ela chegue e não venha realmente causar transtornos para o mundo como um todo. Então, isso é uma discussão que o mundo está vendo isso, qual que é o limite da inteligência artificial e cabe também ao Congresso, cabe à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal também legislar sobre isso. Mas, enquanto isso, a nossa ideia é que a gente possa trabalhar juntamente com a Universidade Federal, juntamente com outras universidades também, e fazermos, então, uma infraestrutura voltada para o agro, para que a gente possa dar condições. Por exemplo, se você pegar a Embrapa Soja em Londrina, quantos anos leva para fazer uma nova variedade aqui da soja? São anos de trabalho, anos de estudos, anos de processamento. Então, através de uma infraestrutura como essa, a gente pode diminuir, inclusive, esse tempo para que o Brasil possa ter novas variedades, para que o Brasil possa cada vez mais ter sementes resilientes para as transformações que o mundo está vivendo hoje. Então, eu vejo que, através de um centro como esse, nós vamos poder, sem dúvida, dar uma grande contribuição para que o Brasil seja cada vez maior, um player mundial nessa área da agricultura, da pecuária, fortalecendo cada vez mais a nossa produção brasileira.
Muito bem, presidente Alex, eu queria agradecer demais a sua participação com a gente hoje aqui. Esse é um assunto que acho que está só começando, a gente tem muito para explorar ainda, tem muita coisa para acontecer, tem muito para a gente avançar. Quando eu falo a gente, é o nosso setor mesmo do agronegócio aqui no Brasil e também as políticas que envolvem essa questão. A gente aqui no canal vai ficar acompanhando, claro, de perto todos os desdobramentos, os avanços, trazendo as novidades para a nossa audiência e por isso eu quero deixar o nosso canal aberto sempre aqui para o nosso diálogo. Quando tiver uma novidade, quando tiver aí um avanço sobre esse assunto ou sobre outros assuntos também, fala com a gente que a gente coloca aqui a nossa conversa em dia para a nossa audiência, viu? Muito obrigado mais uma vez pela sua participação e uma feliz Páscoa. Muito obrigado, Felipe. Um abraço a você. Feliz Páscoa a todos os nossos telespectadores. E viva o agro!